Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui para mais uma conversa sobre a Agenda Municipal Sustentabilista. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre conservação dos oceanos. Eu estou aqui hoje sem o Zé, estou representando a Fundação Rede Brasil Sustentável, que é uma entidade civil de direito privado, que tem a finalidade de trabalhar com educação política, pesquisas e projetos ligados à sustentabilidade. E também estou representando a Legisla Brasil, que é uma organização da sociedade civil suprapartidária que tem a missão de promover a adoção de práticas inovadoras que gerem mais efetividade e representatividade na política. Hoje eu estou aqui com a Isabelle e com a Daíse, elas são do Painel Mar, elas vão explicar um pouquinho para a gente o que é o Painel Mar. Queria agradecer vocês pela presença, para a gente conversar um pouquinho sobre conservação dos oceanos. Muito obrigada por vocês participarem desse bate-papo aqui com a Fundação e com a Legisla Brasil. Queria começar fazendo uma pergunta para vocês duas. Por que é importante a gente falar de conservação dos oceanos pensando na construção de uma agenda sustentabilista para as eleições, né? O que o oceano tem a ver com tudo que a gente está vivendo e por que a gente deveria conservar os oceanos? Tá bom, obrigada. É um prazer estar aqui hoje, agradeço muito o convite. Eu acho que grande parte, né, das atividades econômicas do nosso país, elas giram em torno, né, da nossa zona costeira. Então, nós temos navegação, exploração, né, de petróleo, minérios, energia. Então, é muito importante que a gente deixe, né, bem gerido todos esses recursos que acabam sendo recursos econômicos para a nossa sociedade, para o nosso país, de uma forma sustentável. Além disso, das 17 capitais, né, do nosso país, nós temos 13 que se atuam na zona costeira. Então, eu acho bem importante, né, citar isso. Nós também temos grandes aglomerações metropolitanas, né, que ficam localizadas na nossa zona costeira. Então, nós temos Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Rio de Janeiro. Então, são uma das maiores, né, regiões assim metropolitanas que estão situadas na zona costeira. Então, grande parte da população brasileira está também situada nessa zona costeira. Nós temos uma grande biodiversidade na zona costeira. Então, é muito importante que a gente, né, volte o nosso olhar como gestores, como sociedade civil, para a gestão de todos esses recursos, desses ecossistemas, e também para que a gente possa aproveitar, né, o melhor disso tudo sem prejudicar, né, de uma maneira tão grande. Bom, complementando a Isa, para além dos fatores que ela trouxe, tem um fator que essa semana está muito latente, inclusive, né, na verdade, nesse ano todo, que é a questão da resiliência climática. Né? O oceano ele é o maior regulador climático que nós temos, que vai determinar o calor, o frio, as mudanças de temperatura, bruscas ou não, que nós vamos sentir, tudo isso, né, em função da sua resiliência. Ele ajuda a proteger as cidades costeiras dos impactos das mudanças climáticas, como inundações, tempestades, que nós estamos assistindo hoje, infelizmente, né, nos estados do sul do Brasil, mas também vai definir se o calor que nós vamos sentir no centro-oeste, que é onde eu estou agora, vai ser mais intenso ou menos intenso em função, né, desses eventos extremos que vão acontecer. E aí, o que a Isa já trouxe, né? A questão econômica, que tem sido alvo de muitas discussões, inclusive no Congresso Federal, porque o oceano é uma fonte de renda para as cidades costeiras por meio do turismo, da pesca, outras atividades econômicas, empregos, né, muitos empregos que acontecem, seja no período do ano todo, ou junto da população flutuante nos períodos de férias, né, de maior movimento, de tendência das pessoas a irem para o litoral, para o seu lazer, né, que é algo tão importante, muitas vezes tão negligenciado, né, por nós. Segurança alimentar, uma fonte importantíssima de alimentos. O oceano ele fornece a melhor proteína, que uma das melhores proteínas que nós temos, né, que é oriunda do pescado, principalmente da pesca artesanal, e a biodiversidade.
o oceano ele fornece serviços ecossistêmicos essenciais, né? Não só para as cidades costeiras, mas para toda a regulação do clima do Brasil todo. O ecossistema costeiro, marinho, ele vai influenciar no Pantanal, no Amazonas e vice-versa. Então, ter um equilíbrio, né, ter um oceano, uma zona costeira e uma zona marinha saudáveis são fundamentais para que a gente continue existindo. Perfeito, obrigada. E pensando nessas zonas costeiras e nos oceanos, né, aqui no Brasil, como é a avaliação de vocês no trabalho que a gente tem feito? Estamos saudáveis ou estamos caminhando para sermos saudáveis ou não? Não estamos caminhando para sermos saudáveis. Como tem sido essa discussão da conservação dos oceanos no Brasil? Vocês têm alguns dados que vocês poderiam trazer para quem está assistindo a gente entender um pouco de onde estamos partindo? Olha, eu adoraria dizer que sim, que o oceano hoje ele é super bem cuidado, preservado, conservado, mas infelizmente no Brasil nós estamos indo na contramão do mundo todo. Bom, acabei de dizer, o oceano é o nosso principal regulador climático. Além do clima, ele nos oferece o oxigênio, né? O pulmão do mundo, na verdade, está dentro do oceano. Diante disso, é completamente absurdo que nós tenhamos tratado, num país como o Brasil, o oceano como algo secundário, terciário e por aí vai. Nós estamos num país continental, né, de um tamanho continental, em que o oceano começou a aparecer nas discussões agora, muito recente, que nós estamos ouvindo falar da importância do oceano na nossa vida. E não só nos estados costeiros, né, em todo o Brasil. Nós não temos atendido as metas, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, por exemplo, e outros tratados internacionais. Estamos, inclusive, vivendo a década do oceano, né, e todas as metas elas estão muito aquém do que deveriam estar para serem atingidas no Brasil. Para você ter uma ideia de como é complicado, é difícil a nossa situação, em 2017, foi apresentado o primeiro relatório Luz da sociedade civil a respeito dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Nessa primeira edição do relatório Luz, foi apresentado, para além da avaliação se estávamos ou não, né, conseguindo atingir as metas, esse relatório ele acontece todos os anos, né, e se avalia se estamos mais perto de chegar lá. Foi feita uma discussão também se as metas eram coerentes com a nossa realidade do Brasil, pois essas metas são internacionais. E não foi uma grande surpresa quando nós descobrimos que eram metas muito ambiciosas, né? Para a gente conseguir chegar nas 10 metas que são previstas dentro do ODS 14, que é a vida na água marinha, nós tínhamos que muito a avançar ainda. Nós só tínhamos um que era possível, palpável, que era a criação de unidades de conservação marinhas, né? Nós já tínhamos atingido essa meta com a criação de 2 unidades de conservação no Nordeste, contudo, elas estão concentradas numa área razoavelmente pequena, embora atendesse, né, a porcentagem prevista, e deixa a desejar para todos os outros 17 estados costeiros. Então, nós temos um problema grave ainda de compreensão de que o oceano é importante. Tanto é que todas as discussões que nós temos visto acontecer a nível legislativo acontecem com base no fator econômico relacionado ao litoral. E nem é um fator econômico como, por exemplo, a nossa capacidade de pesca, de exportação e importação do pescado, ou os diversos usos da nossa área costeira. É o impacto econômico que vai causar-se um certo tipo de imposto, como o laudêmio, que é um famoso imposto, né, cobrado para quem mora no litoral. Então, assim, nós temos uma capacidade enorme, dada a nossa capacidade científica, nossa capacidade de articulação em redes, os movimentos sociais bem consolidados para lidar com o litoral, e nós não temos, primeiro, espaços para que haja, de fato, participação da sociedade civil em seus diversos níveis, né, com diversas formas, como, por exemplo, desde da aplicação do conhecimento científico, acadêmico, ao conhecimento tradicional e empírico, e nós não temos políticas públicas bem organizadas desde o nível federal ao nível municipal. Tanto que os municípios não conseguem lidar com o seu litoral, né? A gente está vendo esse ano um monte de desastre acontecendo um atrás do outro, que tem um contexto social antes da gente chegar, né, no ambiental. Na verdade, a gente não pode desassociar uma coisa da outra, né? O socioambiental, e nós não estamos sabendo como prever
né, esses desastres, nós não estamos sabendo como nos prevenir para que no próximo momento que eles acontecerem, irão acontecer, né, nós tenhamos menos mortes, menos pessoas inocentes, né, ali fadadas a um primeiro impacto de uma mudança climática, ou sendo expulsas dos seus territórios em função da especulação imobiliária. Então, infelizmente, não. Nós não estamos ainda nem perto de ter um oceano saudável. Nós temos áreas em que o oceano está sendo melhor tratado, né? Porque ele consegue também se recuperar sozinho. Mas ainda é necessário muito estudo, os cientistas sendo ouvidos, as comunidades, os primeiros impactados pelas políticas públicas sendo ouvidos também. Obrigada. Quer complementar? Eu acho importante citar, né, para os atuais gestores municipais, mas também para os que vão pleitear algum cargo, né, nas eleições de 2024, que o relatório Luz, que a Daíse se referiu, ele está disponível, né, para consulta, para entender qual é esse panorama aí nos últimos anos. Então, o relatório foi feito por vários anos, então ele está disponível para consulta desses tomadores de decisão, e eu acho importante que haja essa consulta para entender, né, um pouquinho desse panorama. E também complementando um pouco dessa questão de como estamos, eu enxergo que a gestão costeira no nosso país ela ainda é muito segmentada, assim, né? Cada município faz de uma forma, não é de uma maneira integrada entre município, estado e governo federal, apesar de nós termos o Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro, o GERCO, que prevê ali vários instrumentos nos diferentes níveis de governo. A gente vê que a maioria dos municípios ainda também não tem, né, o seu plano municipal de gerenciamento costeiro e alguns outros instrumentos que estão ali previstos. Muitas vezes a gestão municipal não conversa com o estadual, então não conversa também com os municípios ao redor, então cada um faz por si, acaba prejudicando o município ao lado, né? Então, ainda vemos assim bastante segmentado essa questão do gerenciamento costeiro no nosso país, e cada vez mais, né, a gente já está terminando de explorar tudo que tem aqui em terra, e a gente vê que cada vez mais, né, a economia está olhando para a nossa zona costeira e marinha aqui no país, e ainda não temos essa organização, esse planejamento, esse diagnóstico, nós não temos um monitoramento sobre vários recursos que nós temos na zona costeira, e é muito importante que haja, né, todo esse passo a passo, esse planejamento de fato, tanto a nível federal quanto estadual, mas também municipal. E para isso nós temos vários instrumentos, acredito que daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais, né, sobre essas possibilidades, e eu posso trazer aqui algumas sugestões para, né, para os tomadores de decisão municipais sobre como eles podem proceder, né, para que haja essa gestão mais integrada e mais efetiva no nosso litoral brasileiro. É super importante essa fala, porque teremos eleições, né? Então teremos candidatos e candidatas a vereador, vereadora, prefeitos e prefeitas. Então, acho que, na verdade, o daqui a pouco pode ser agora. A gente pode falar um pouco sobre isso agora, né? Pensando nessas eleições, o que os municípios podem fazer, né? O que os municípios podem fazer para a conservação dos oceanos, especialmente aqueles municípios que estão em zona costeira. Essa é uma pergunta, mas também queria saber se os municípios que não estão em zona costeira também poderiam fazer alguma coisa, como, por exemplo, reciclagem. A gente sabe que boa parte do plástico do mundo vai para dentro dos oceanos. Então, queria, né, pensando um pouco nessa divisão de cidades que tem, né, zona costeira e cidades que não tem, o que esses municípios deveriam estar fazendo ou podem fazer daqui para frente para conservar os seus oceanos? Bom, todo rio vai parar no mar, né? Então, tá tudo conectado. Eu acho que, em primeiro lugar, uma das maiores ameaças que nós temos ao nosso oceano é a questão de poluição, né? Seja por resíduos sólidos ou não. Então, acredito que uma boa gestão, né, dos resíduos municipais seja, assim, extremamente necessária. Eu acho que é uma urgência, é uma coisa que eu sei que muitos municípios têm bons exemplos, mas temos muitos municípios que não têm aterro sanitário, não tem, né, uma gestão, não tem tratamento também, não tem
não tem políticas públicas, né, para essa gestão residual. Então, acredito que esse é um ponto, assim, principal e muito urgente para todos os municípios, tanto da zona costeira quanto os que não estão na zona costeira. E pensando em outras ameaças que nós temos, assim, para a zona costeira, nós temos a ocupação desordenada, questão de espécies invasoras, né, às vezes não tem uma gestão tão adequada para o transporte, para a navegação, pesca predatória também, a própria degradação ambiental, né, dos ecossistemas, seja para quais fins forem. Então, nós temos a questão das mudanças climáticas que estão mostrando, principalmente na região sul do país, nós temos visto, né, que de repente tudo pode acontecer e os municípios eles não estão preparados para a adaptação climática. Então, acredito que são várias ameaças e que os municípios eles precisam identificar quais são essas ameaças que nós temos, fazer esse diagnóstico, né, local, estadual, e identificar como fazer, né, uma adaptação, uma mitigação para essas ameaças. Eu acho que cada município tem sua particularidade, muitos têm várias ameaças em comum, mas eu acredito que é muito necessário que haja um diagnóstico, né, para cada município, para cada estado também, para fazer uma gestão municipal mais integrada, né, e identificar como a gente pode fazer para se adaptar e mitigar todas essas ameaças que estão acontecendo ou até, né, que podem vir a acontecer. Então, também temos a questão da erosão costeira, que é muito forte, que já é bem forte no nosso país e que agora, com as mudanças climáticas, né, vai piorar muito mais. Então, acredito que seja meio que por aí. Fazer esse diagnóstico é muito importante e fazer um planejamento para mitigar e adaptar a esses problemas. Nós temos alguns instrumentos, né, como eu disse, nós temos guias, temos manuais que foram feitos a nível federal diretamente para os municípios e que muitas vezes não estão sendo, né, às vezes eu não sei se as pessoas não têm conhecimento ou se apenas não aplicam, mas então fica meu apelo aos gestores, né, que vão para as eleições agora em 2024, para que se atentem a isso. Porque quando a gente fala sobre essas ameaças para a zona costeira, a gente não está falando só de meio ambiente, a gente está falando também da segurança da população que reside ali naquela região. Isso é muito importante. A gente está falando do socioambiental, né? Assim como a Daisy falou. Não tem como separar uma coisa da outra e está cada vez mais claro isso. Então, acredito que os gestores devem tomar, né? Dar um olhar mais assim adequado para essas questões. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Nós temos, então, previsto, né, dentro do Programa Nacional do Gerenciamento Costeiro, nós temos ali o Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro, que vai fazer, né, qual é o planejamento para aquele município, que possivelmente deverá conversar com o Plano Estadual do Gerenciamento Costeiro, e aí temos ali outros, né, outros instrumentos também previstos dentro do GERCO para que esses municípios se atentem. Então, diria para que os gestores deem uma olhada em todo esse arcabouço legal do gerenciamento costeiro, identifiquem se tem ou não no seu município, como está e como, né, fazer uma implementação adequada. Eu acho que, assim, temos vários instrumentos previstos, mas muito pouco implementado dentro dos municípios. Nós temos também, sobre o Plano Municipal do Gerenciamento Costeiro, eu vou deixar uma dica aqui, que o estado da Bahia, ele lançou, algum tempo atrás, uma cartilha que se chama Caminhos para Construir o Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro. É uma cartilha super legal que o estado da Bahia elaborou e eu acredito que sirva para dar um start, assim, né, em saber o que é um plano municipal, como aplicar, quais são as principais ameaças, quais são as potencialidades também dos municípios e como fazer essa implementação acontecer, de fato, em cada município costeiro. Também nós temos um projeto que ele se chama Projeto Orla. O Projeto Orla, ele busca, assim, articular as políticas públicas das 3 esferas de governo e o foco principal é que haja um plano de gestão integrada.
Então, dentro do projeto Orla, ele traz ali também os instrumentos de gerenciamento costeiro integrado do Brasil, traz todo esse arcabouço legal, né, que vai servir aí de auxílio para os gestores municipais, e traz um conjunto de sugestões referentes aos aspectos físicos naturais, né, para fazer um diagnóstico no seu município, também socioeconômico. Então, nós temos o governo federal, ele né, chamou vários especialistas da área para elaborar também uma cartilha que se chama Manual para Elaboração do Plano de Gestão Integrada da Orla, do Projeto Orla, que também é um manual super interessante para saber, né, de que se trata esse projeto. Então, ao implementar o projeto Orla no seu município, você vai estar olhando para cada setor, para que serve cada região, qual a potencialidade de cada bairro, de cada local do seu município, e como utilizar, né, da melhor forma, qual o potencial daquele lugar, qual é o potencial de preservação, qual é o potencial de exploração. Então, acredito que o projeto Orla também seja um ponto assim de tomada de atenção pelos gestores. E aí, por fim, eu queria também recomendar uma plataforma também do governo federal, do Ministério do Meio Ambiente, que se chama Adapta Clima. Essa plataforma, ela traz ali para os gestores algumas informações sobre como a gente consegue, né, fazer essa adaptação municipal. Então, traz vários dados na região costeira, dados que a gente já possui sobre adaptação climática, e traz ali algumas diretrizes, né, para que os municípios também desenvolvam essas estratégias de adaptação climática, o que é super urgente. Então, acredito que seja uma plataforma a ser utilizada pelos gestores, pelo menos no primeiro momento. Então, começa ali falando sobre como fazer a preparação, o engajamento da sociedade para o desenvolvimento dessa estratégia de adaptação climática, entender os principais impactos e vulnerabilidades do seu município em relação às mudanças climáticas. Aí passa para a etapa, né, do planejamento desse plano de ação, e depois também fala um pouco sobre a implementação e o monitoramento, porque, além de tudo, nos municípios, nós temos, às vezes, o plano de ação, mas nós não temos, de fato, essa implementação e o monitoramento desse plano de ação. Então, acho muito importante também que os gestores municipais, eles fiquem de olho nisso, né? E, para fechar, eu diria que é muito importante mobilizar a sociedade para todos esses planos que eu acabei de citar. Eu acho que só vai ser viável e factível um plano de ação se tiver, né, um envolvimento real da sociedade, não só uma consulta, se aceitam, se não aceitam, né, em audiências públicas, mas, de fato, um envolvimento dos diferentes atores da sociedade, daquele município, no desenvolvimento de cada um desses planos que eu citei. Só dessa forma que a gente vai conseguir, né, engajar todo mundo e fazer com que o planejamento ele aconteça de fato. Perfeito, obrigada. Muitas sugestões. Espero que os gestores estejam com papel e caneta na mão para anotar tudo, porque eu fui abrindo aqui algumas páginas enquanto você foi falando, e tem muita coisa realmente bacana, assim, de ajuda, né, que possa dar suporte a esses gestores, como implementar essas políticas nos municípios. Adaíse, você gostaria de complementar alguma coisa em relação a esse tema? Nós temos muitas camadas, né, que envolvem essas inter-relações. E aí nós temos uma questão que é a mais problemática do Brasil, que é a questão social, né? Nós temos grupos mais vulneráveis, pessoas em situação de vulnerabilidade social, vivendo em áreas de maior risco, por exemplo, né? Um exemplo clássico que eu infelizmente, né, trago, mas não adoro trazer, é a questão da Baixada Santista, que possui a maior população de palafitas da América Latina e, não por coincidência, o maior porto da América Latina, né? Então, nós temos um porto
gigante, que pega ali 3 cidades. Nós temos um polo industrial, que é o Polo Industrial de Cubatão, que em um certo momento já foi a cidade mais poluída do Brasil, talvez do mundo, estivesse perto ali das maiores do mundo. Todos os impactos possíveis existem na Baixada Santista e uma população em extrema vulnerabilidade social, que quando a gente entra em questões como, por exemplo, fome, saúde, educação, são grupos quase completamente desassistidos. Né? E como que a gente lida com uma questão dessa? Por isso que a questão que envolve o oceano não é apenas sobre a biodiversidade. Não acho que alguém vai ser contra salvar tartaruga, salvar golfinho, ninguém vai ser contra isso. Só que se nós não tivermos medidas construídas com base técnica científica e com a participação social devida dos atores envolvidos, nós não vamos ter resoluções eficientes. E respinga em todo mundo, né? Nós temos histórias, relatos, ainda na Baixada Santista, de crianças que caem das casas de palafita. Para quem não sabe o que é uma palafita, é uma favela em cima d'água. Então, crianças que caem ali de suas casas e morrem afogadas, dentro de esgoto, porque essas casas não têm saneamento, não têm água potável, que dirá condução de esgoto. Pessoas que moram dentro dessas áreas de palafita e nunca viram o mar, e estão ali, 17 quilômetros do litoral, da faixa de areia, né, vinda pelo porto. Nós temos muitas camadas que envolvem a preservação do oceano. Então, todo o esgoto ele vai parar no mar, esse é o clássico. Qualquer lixo jogado no lugar errado vai parar no mar em algum momento, vai ser comido por um peixinho, que é quando a gente tem os vídeos que viralizam, né? Que, claro que sim, é muito preocupante, de conteúdo estomacal, uma tartaruguinha com canudinho no nariz. É absurdo que esse tipo de coisa aconteça, mas a gente tem que pensar na fonte do problema. Então, é necessário ouvir os especialistas no assunto, integrar a universidade, principalmente a universidade pública, a universidade pública ela é formada pelo tripé universal do ensino, pesquisa e extensão, né? Então, ela atende às demandas da sua região, via os programas de extensão, ou a busca de pesquisa de dados que estão ali mais próximos. Então, esses grupos, eles precisam ser ouvidos, e são grupos muito fortes, que existem há muitos anos, alguns dos maiores especialistas do mundo estão aqui no Brasil abordando o tema, nas suas mais diversas faces, desde, sim, a conservação, preservação de animais, a questões sociais ligadas à saúde da mulher, por exemplo, como uma universidade no sul da Bahia, um clássico também, infelizmente, Mariana e Brumadinho, os crimes ambientais de Mariana e Brumadinho, que atravessaram 3 estados, tiveram desdobramentos nos seus estados, dentro do Brasil e no litoral. Diga-se, né, o mais impactado, o estado do Espírito Santo, que aparentemente tinha nada a ver com isso, né, e temos pescadores que não puderam até hoje voltar a pescar nos seus territórios. Então, uma má gestão dos nossos recursos, uma má operação industrial, ela desdobra em tantos problemas, em tantos níveis, e é necessário que o gestor ou o tomador de decisão a nível municipal ou a nível desde uma vereança, né, a uma prefeitura, e todo o arsenal de executivo que vem junto com uma possível troca de gestão que possa acontecer, estejam preparados para lidar com esse assunto. O caso de Brumadinho, por exemplo, nós temos desdobramentos que vão de pessoas que não conseguem mais viver até então, sua atuação profissional, que era a pesca, tiveram que encontrar outros meios de existir, inclusive chegando ao radicalismo de prostituição infantil, entrando em situações de alcoolismo, de uso de drogas, ou executando o tráfico. Por quê? Porque essas pessoas perderam o seu meio de vida. É o que acontece quando você não tem uma estrutura social que consiga lidar com essas intempéries que podem acontecer e que vão ser cada vez mais constantes se nós não mudarmos nosso jeito de produzir e o nosso jeito de olhar para as mudanças climáticas. Né? Voltando um pouquinho mais na nossa primeira pergunta que você fez, a acidificação dos oceanos vai fazer a gente perder oxigênio, vai fazer o planeta ficar cada vez mais quente. Logo, os eventos extremos vão ser cada vez mais constantes. Né? E aí, se eu posso dar uma sugestão de leitura a nível científico para se entender o que está acontecendo, foi lançado, talvez uns 2 meses atrás, um estudo muito interessante e muito assustador pelo Instituto do Mar da Universidade Federal de São Paulo, que mapeou eventos extremos em 3 estados do Brasil.
Maranhão, Rio Grande do Sul, desculpa, eu não vou me lembrar qual foi o terceiro estado, mas era um dos poucos estados que tinham dados de 40 anos atrás. Esses eventos extremos mapeados, o que eles significam? Um ano em que houve uma chuva muito forte, alagamento, tempestade, muito intenso. O que acontece? Provavelmente vai vir um calor muito intenso também depois daquilo. Para aí? Não para no momento em que a água desce e tudo aparentemente volta ao normal. Esses eventos extremos, eles têm desdobramentos por muitos anos depois. Dito isso, nós conseguimos tirar por base desse estudo, um dos exemplos do que dá para tirar desse estudo é, por exemplo, a safra que vai ter de certas plantações naquele período pós esse evento extremo. Um básico, a safra do arroz no Rio Grande do Sul. Após eventos extremos, passa a se produzir menos, logo é menos interessante, que é mais trabalhosa a produção, o processo fica mais caro, exportar para fora do Brasil fica mais caro também, e não é interessante para quem tem a posse dessas plantações, quem são esses exportadores, que exportem. E aí você, ao mesmo tempo, paralelo a isso, você não tem incentivos também para que não tem tanto quanto, por exemplo, a soja, para que esse arroz, no momento, né, de desordem climática que causa o impacto desse, ainda seja interessante continuar produzindo e exportando. Então, a gente perde de diversas formas. Perde em empregos, perde em renda para o Brasil, perde em renda para o trabalhador, perde em renda para o produtor. E nós passamos a também pagar, nós, cidadãos, que eu não produzo arroz, eu compro o arroz no supermercado, o meu arroz que eu vou comprar fica mais caro. Então, isso para um exemplo de um alimento, né? Tem muitas camadas, muitas nuances que envolvem tudo isso. É fundamental que o gestor olhe para isso. Então, é fundamental que o gestor, ele avalie, por exemplo, se ele está no litoral, se é válido criar uma secretaria de oceano, como fez Niterói, que existe uma secretaria de oceano, ou uma secretaria, um ambiente, né, dentro de uma instância, dentro de uma diretoria, uma secretaria, que olhe de alguma forma para o oceano. Lembrando que é um assunto transversal. Perfeito, acho que você deu uma aula de um conceito que a gente tem usado muito na Fundação, que é a questão do sustentabilismo, né? E quando a gente fala em sustentabilismo, é um conceito abrangente, que a gente não está falando só sobre o meio ambiente, a gente está falando sobre a relação que todas essas coisas têm, né? Você muito bem citou, como, por exemplo, a falta de trabalho ali na pesca que uma família tinha, que usava para sobreviver, na verdade, ele não tem mais, e aí isso desdobra em prostituição, isso desdobra em segurança pública, tráfico. Então, essas coisas elas estão sempre muito interconectadas e às vezes é difícil da gente explicar para a pessoa o quanto é importante que a gente trate desses temas, né? Que não é só sobre conservação do mar, não é só sobre conservação da natureza, é sobre tudo, né? Isso respinga em todo mundo no final das contas. Então, acho que você explicou melhor do que ninguém, assim, um pouco dessa interconexão entre todas as coisas, assim. Muito obrigada. E para além da universidade, né, vocês falaram bastante sobre os gestores públicos buscarem as universidades, porque elas estão cheias de dados e evidências sobre essas temáticas que podem ajudar a produzir políticas públicas muito melhores, né, do que a gente tem produzido. Como que os gestores públicos podem contar também com organizações sociais, sociedade civil organizada, como, por exemplo, o Painel do Mar? Vocês têm em algum sentido, vocês fazem esse trabalho de assessoria, de ajudar, para além de vocês, imagino que tenham várias outras organizações que trabalham com essa questão do mar. Como que os gestores públicos podem buscar o auxílio de vocês também para a construção dessas políticas públicas, para o mapeamento, monitoramento? Faz sentido eles buscarem também as organizações sociais, as ONGs, as fundações? Bom, o Painel Mar ele é uma rede, né, que tem uma capilaridade nacional. Então, nós temos aproximadamente 200 membros que estão espalhados, né, por municípios de todo o país. São pessoas da academia, são pessoas normais da sociedade, né, pessoas físicas, são pessoas engajadas com diferentes pautas sociais. Então, né, temos pessoas engajadas com pauta econômica, social, socioambiental, ambiental, e diferentes níveis de formação, diferentes áreas profissionais. E toda essa rede, ela coloca à disposição o seu conhecimento, né, o seu conhecimento técnico sobre os assuntos relacionados à zona costeira e marinha a quem precisar, principalmente aos gestores, né, aos tomadores de decisão.
inclusive a nível municipal. Então, o Painel Mar sempre está aberto à disposição. Nós temos um site, painelmar.com.br, ali consegue enviar uma mensagem direto pelo site, ou consegue também acessar ali qual é o nosso e-mail, nossas mídias sociais, um contato, para que a gente possa, né, entender qual é a demanda desse gestor público e entender de que forma a gente consegue, né, dentro da nossa capacidade da rede, dar esse suporte, ou inclusive indicar, né? Nós sabemos que aí no seu município ou no seu estado nós temos tais organizações, tais especialistas que poderão ajudar nessa área, tal professor universitário. Então, o Painel Mar consegue sempre dar esse suporte, inclusive essa nosso propósito de existência, né? Usar o melhor do conhecimento científico e não científico, né? Não acadêmico, que não vem da academia, para que hajam melhores tomadas de decisão em relação à zona costeira e marinha aqui no nosso país. Então, ficamos à disposição agora, né, em 2024, mas também nos próximos anos, ficamos à disposição de todos os tomadores de decisão municipais. Perfeito, obrigada. Você gostaria de... Claro. Por favor. Tem muitas organizações sérias que fazem trabalhos incríveis olha, eu diria, todas as sub-regiões do Brasil. Basta procurar. Então, um gestor que... adianto o que com certeza tem. Em todo o litoral do Brasil, via condicionantes da Petrobras, da exploração, né, da Petrobras no litoral, tem grupos que são financiados para fazer, por exemplo, monitoramento de fauna, monitoramento de água. Então, esses grupos eles são bem determinadinhos porque vão de um certo estado ou de um certo recorte do estado até esse município, daqui para cima é outro já que assume, tem uma demarcação bem certinha. Então, só disso eu já garanto que temos no litoral todo do Brasil. Depois tem organizações que atuam a nível nacional, como é o caso do Painel Mar, né, que oferece e vai estar em busca, né, de apoiar a construção de boas políticas públicas para a zona costeira e marinha do Brasil, inclusive estando em Brasília, né, eu me mudei para Brasília para isso, em função do Painel Mar, por essa questão de a gente não entender bem como, né, nós poderíamos colaborar mais, e foi muito evidente que é necessário estar próximo da tomada de decisão, acompanhando os processos. Então, tem uma base do Painel Mar aqui em Brasília hoje, que está representada pela Isabelle e também atuando dentro do Congresso Nacional, fazendo a ponte entre quem toma a decisão e quem tem o conhecimento, a expertise em suas diversas formas para orientar essa tomada de decisão dentro do Congresso via o Legislativo, mas também acompanhando todos os processos fora do Congresso, no Executivo, ou quando necessário o Ministério Público Federal, fazendo as intervenções que cabem ser feitas. Da mesma forma, tem outras organizações com outras especialidades que trabalham diretamente com fauna ou com povos tradicionais, indígenas, caiçaras, pescadores artesanais, ribeirinhos, quilombolas, outros que trabalham especificamente com a questão das mulheres, outros que trabalham para um pouquinho fora ali do mar, mas ainda na zona costeira e marinha, com os estuários, as reentrâncias, como, por exemplo, o estado do Pará, tem grupos sensacionais que trabalham, que conseguem acolher desde o litoral até o Amazonas. Então, basta procurar um pouquinho, que eu garanto que os legisladores vão encontrar essas organizações sérias que estão ali e criar mecanismos para que a participação social aconteça de forma formal. Então, os municípios eles têm os CONDEMAS, né, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente, criar um espaço plural, não é um espaço para uma ONG participar. Uma ONG não representa todas as questões, né, que envolvem as dinâmicas daquele município, né? Então, abrir espaço para que mais ONGs possam integrar os conselhos municipais. Citei o de meio ambiente, mas todos os outros. O Conselho da Mulher, que a maioria dos municípios tem, que vão trazer as questões de mulheres vivendo, né, nas diferentes situações daquele município. O Conselho da Criança também, nós temos, título de exemplo, territórios tradicionais, que as crianças acabam estudando todas, né, uma certa idade, todas na mesma turma. E depois, se elas querem continuar estudando, elas têm que sair, se locomover, que é o caso Lençóis Maranhenses.
Dentro dos Lençóis, tem algumas poucas escolas, as crianças conseguem estudar em conjunto até uma certa idade. Se elas querem continuar estudando depois, elas têm que se afastar da sua família. Primeiro, tem que ter familiares, parentes, amigos que acolham essa criança no município mais próximo que tem uma escola, e elas ficam longe dos seus pais. Então, né, tem muitas questões que têm que ser vistas, né, que relacionam o meio ambiente, urbanismo, fauna, cidades, questões de saneamento, de educação, enfim, tem muitas peculiaridades que devem ser levadas em conta. E aí eu reforço, é necessário compreender, é necessário entender quais são as questões, quais são os maiores problemas, quais são os maiores pleitos daquele grupo, daquela comunidade, daquele território, ouvi-los, criar formas de participação e realmente criar políticas públicas efetivas que se conectem com os outros níveis de políticas públicas. E aí as organizações, as ONGs têm no Brasil, né, é muito característico das ONGs, ONG ou CIP, todas as suas variantes, ou grupos de coalizões, movimentos, é muito característico que elas atendam, né, a pleitos territoriais, né, de um grupo menor, num certo território. Então, faça com que caiba essas pessoas participando dos seus espaços. Crie mecanismos para que todo mundo seja integrado nos processos de tomada de decisões. Perfeito, obrigada, Daisy. A gente teve uma conversa sobre participação e controle social há pouquinho tempo atrás, que também vai ficar disponível para o pessoal que está assistindo. Pensando em participação e controle social, que é um tema extremamente importante, as pessoas só conseguem participar quando elas têm compreensão, né, dos problemas e dos temas que a gente está falando. E acho que para a gente ir finalizando também um pouco da conversa, queria falar um pouco sobre um outro tema que está sempre em tudo, né, que é a educação. A educação faz parte de todos os outros temas. E eu abri o relatório Luz, né, que a Isabelle comentou, e eu vi que uma das recomendações do relatório é promover e ampliar a cultura oceânica no Brasil, incluindo o ensino de ciências do mar e cultura oceânica no ciclo fundamental de educação, com base no kit pedagógico da Unesco. E eu achei super interessante essa questão, né, da gente ensinar as pessoas sobre cultura oceânica. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, assim, a importância da gente educar as pessoas sobre conservação dos oceanos, sobre não jogar lixo onde não deve. Por que a gente deveria, né, estar falando com as pessoas, crianças, desde cedo, sobre essas temáticas e no que isso poderia gerar consequências positivas, né, para o futuro? Eu acho que a Dai pode trazer um exemplo sobre, né, projetos que estão trabalhando cultura oceânica já dentro das escolas. Nós temos bons exemplos disso, inclusive de parceiros do próprio Painel Mar, então vou deixar para a Dai comentar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu queria falar um pouco sobre essa importância mesmo da educação formal. Nós temos, né, a educação ambiental, que é feita pelas ONGs, né, que tem algumas ações pontuais que são muito importantes também, mas eu acredito que a gente só vai conseguir uma mudança de fato quando a gente fala ali né, de colocar o tema dos oceanos dentro da educação formal. Nós tivemos uma certa vez um webinar dentro do Painel Mar, onde foram trazidos 2 mapas do território brasileiro, terrestre e aquático. E há um tempo atrás, né, muitas pessoas, inclusive eu, quando aprendi, eu não via qual era a parte, né, oceânica, né, de território brasileiro, de soberania do Brasil no mar. Eu só aprendi um mapa geográfico, né, terrestre. Então, hoje a gente já tem aí uma inserção para que as crianças, os jovens, eles já entendam que nós não temos só a porção terrestre, não acaba ali, né, na areia da praia. Nós temos também um mar a ser preservado, um mar a ser utilizado, né, por todos nós. Então, eu acredito que são pequenos tópicos, assim, né? Esse de geografia
E temos tantos outros exemplos que podem ser trazidos para dentro da grade curricular, nas disciplinas, né, da educação formal, que aos poucos elas vão mostrando que, independente se você está ou não na zona costeira, você tem relação com a zona costeira, com o nosso oceano. Então, eu acho bem importante essa questão de inserção da educação formal mesmo. E eu acho que só assim a gente forma uma cultura oceânica, né? Uma cultura, você saber que você faz parte disso tudo, né? Independente do lugar onde você mora no nosso país. E aí eu vou deixar para a Daíse trazer aí alguns bons exemplos que a gente tem de alguns parceiros sobre essa questão, né, da educação nas escolas. Bom, como a Isa disse, educação é a base para tudo. A educação muda tudo, o acesso à educação muda tudo. Não é diferente para mar. Acho que uma comparação muito válida que nós devemos considerar aqui no Brasil todo mundo já falou em algum momento da sua vida, principalmente quando teve algum problema, que eu queria tanto saber mais sobre direito mesmo jurídico, né? Eu acho que direito devia ser dado alguma base nas escolas para a gente saber um pouquinho mais, né? Porque todo mundo vai ter algum problema em algum momento que vai ficar confuso e vai querer saber um pouco mais. Eu acredito que a questão do mar é a mesma coisa. A cultura oceânica é isso. Cultura oceânica é você saber que o seu metade um lado inteiro, né, do seu país é banhado por mar. Que o mar ele determina a temperatura que está hoje. Desde criança é importante que você saiba disso. Tem como a gente sabe que as árvores são importantes, que nós devemos respeitar os animais. É muito importante a gente entender como que o mar está influenciando na nossa vida absolutamente o tempo todo. Tanto é que a maioria das pessoas tem uma tendência a buscar férias onde? Na praia, no litoral, o lazer, né, do litoral, o esporte que é possível praticar ali, ou apenas o turismo, né, em questão visual. Tem muitos detalhes, e a partir deles não a partir deles, mas além deles tem tantos outros. A gente esquece, por exemplo, quem cresceu fora do litoral, ainda que no estado litorâneo, mas fora do litoral, esquece que quando a gente vai para uma praia, tem pessoas que vivem ali o ano todo. Tem pessoas que dependem, sua existência, sua renda depende daquele lugar. E isso precisa ser respeitado. E a gente tem esquecido no Brasil, por exemplo, que nós não podemos simplesmente construir condomínios e expulsar pessoas do seu lugar. Nós não podemos desrespeitar as tradicionalidades. Então, a cultura oceânica, ela é você entender a influência do oceano como um regulador climático, como um fornecedor de alimento, de renda, mas também entender, cultura oceânica é você saber que a população negra é possível que tenha pressão alta em função do transporte dos navios negreiros quando ocorre o processo de escravização. Grupos que ficaram muito tempo, meses, muito próximos do mar, com sal muito presente, e hoje são cometidos por pressão alta. Isso é cultura oceânica. É você saber que o fandango caiçara, ou a música caiçara, ela vem de uma relação com o oceano. Os orixás têm uma relação com o oceano, faz parte da cultura oceânica. Uma leitura, por exemplo, que os povos, né, de religião de matriz africana têm, de que Iemanjá, ela não é uma entidade física, ela é o mar. Né? Assim como Oxum é a água doce da cachoeira, entre tantas outras leituras e percepções válidas para todas as religiões, né? Quando, por exemplo, os cristãos dizem que Deus está em tudo, então ele também está no mar. Isso é cultura oceânica, num país que tem a diversidade religiosa que tem o Brasil. Também é cultura oceânica a gente se alimentar de pescado, a gente comer peixe, gostar de camarão, sem saber de onde é que ele veio, como ele é pescado. Quem no interior de Goiás, de São Paulo, de Minas Gerais, ou de outros estados, não sabe como é feita a pesca do camarão, ou como é feita a pesca de outros animais do mar, tão perto de saber, enquanto a gente sabe tão bem como é feito a cultura, né, o trato de animais bovinos ou suínos.
né? Cultura oceânica é a gente entender que nós precisamos do mar para existir. E aí tem várias organizações que fazem trabalhos super legais, que vão desde educação ambiental a educação em outros níveis, educação financeira, educação empresarial. Então, trago um exemplo que eu adoro, que é o projeto Escola Azul. É um projeto que surgiu lá em Santos com o professor Ronaldo Cristofoletti e todo um grupo chamado, de um projeto chamado Maré... Ai, meu Deus. Desculpa, eu esqueci o nome agora, mas que eles começaram a executar esse projeto nas periferias da cidade de Santos e perceberam que precisava levar a educação ambiental sobre o mar, a cultura oceânica, para dentro das escolas de fato, porque nem as escolas do litoral da cidade de Santos não entendiam o que era aquilo. Então, você implementa no seu município uma lei que cria a disciplina de cultura oceânica nas escolas municipais. Santos eu vi recente agora um dado de que acho que tem mais ou menos umas 50 ou mais escolas já aderidas no Brasil todo, no litoral e fora dele, em estados de dentro do Brasil, que não tem nenhum vínculo, nenhuma prestinha ali conectada com o litoral. E aí essas crianças são ensinadas desde pequenininhas toda a importância que eu estou citando agora. Isso a nível de educação infantil, né, de ensino fundamental até o médio. Agora, um outro exemplo super legal é um projeto, na verdade, esse é de empreendedorismo, que é também de um grupo ligado ao Painel Mar, que é o peixe é esse, desculpa, Olha o Peixe. É um projeto super lindo em que um grupo de acadêmicos, né, se profissionalizou de modo empreendedor para auxiliar os pescadores artesanais na venda do pescado para restaurantes no litoral do Paraná. Então, eles conseguem eles criaram um mecanismo em que o fornecedor, o pescador, né, fornecedor, paga um preço justo, vende, aliás, o seu pescado por um preço justo e esse pescado chega fresco no restaurante. E o restaurante sabe todo o caminho desse pescado, sabe quem pescou, quando pescou, que tipo de peixe é esse, recebe muitos outros dados e aí na base, que é onde estão os pescadores artesanais, vão se criando processos de infraestrutura para que eles consigam produzir cada vez mais, com mais qualidade, com mais tranquilidade, né? Não saindo de uma caricatura de subsistência, para também poder empreender, não necessitar de atravessadores, né, para que o seu pescado seja vendido. E aí o consumidor final, que é quem está indo no restaurante, está garantido a ele que ele está consumindo um pescado de qualidade, né, que fez um caminho curto até chegar a ele, é um pescado fresco. Então, esse é um processo de educação também. E aí nós temos a nível universitário, né, outras universidades não necessariamente de ciências do mar, né, mas de áreas correlatas como o direito, grupos crescendo cada vez mais olhando para esse tema. Então, é possível implementar muitas coisas para isso. E temos o conhecimento tradicional, né, de povos do litoral ou de povos ribeirinhos, que é tão especial, que é tão importante. Sabe aquelas pequenas coisinhas do nosso dia a dia, que foi nossa avó que ensinou e que, de forma inconsciente, a gente replica até hoje? Possivelmente elas vieram do litoral. O Brasil é um país miscigenado, né, que os povos escravizados têm uma relação muito forte com o litoral. Então, quem não era indígena chegou aqui no Brasil via o mar, né? Seja ele um povo escravizado ou os colonizadores, mas chegaram aqui através do mar. Então, tem muitas coisas culturais nossas que são relacionadas ao oceano, e a gente nem percebe no nosso dia a dia. Símbolos, vivências, forma de se alimentar, forma de acordar até a hora que a gente vai dormir, tudo está relacionado ao litoral. E isso tudo é cultura oceânica. E isso tudo está voltado para a educação. A educação quebra os paradigmas, né? A gente consegue mudar percepções e mudar histórias através da educação. Com o mar não é diferente. E nós estamos atrasados, tá? Para começar a falar disso. Que bom que está acontecendo, mas estamos atrasados. Sim, estamos atrasados em várias frentes aí de educação, infelizmente. Mas falando em educação, queria dizer que eu aprendi muito com vocês hoje. Queria agradecer demais a participação de vocês. Acho que vocês trouxeram provocações, informações e referências que são fantásticas para os futuros gestores e gestoras, prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras. Então, muito obrigada mesmo assim, pela conversa. E acho que para finalizar, queria que vocês deixassem um recado, né, para os nossos futuros eleitos e eleitas,
relacionado ao tema que vocês gostariam de falar, e aí a gente finaliza por aqui. Muito obrigada, gente. Certo. Vou deixar meu primeiro apelo aos gestores, é que envolvam mais a sociedade civil e a academia nos processos de tomada de decisão. Nós sabemos que existem alguns espaços, né, que são obrigatórios e que acabam incluindo essas pessoas, mas não incluem de fato, né? Então, temos aí audiências públicas, temos os próprios conselhos municipais de meio ambiente, saúde, saneamento, enfim, mas eu gostaria muito que fosse olhado para como tem funcionado esses espaços também. Quem está integrando esses espaços, se essas pessoas elas são formadas de alguma forma para estar ali naquele espaço, não vou falar capacitadas, vou falar formação, mas se elas entendem, né, o porquê estão ali, como participar da melhor forma daquele espaço, quais são seus direitos, seus deveres, a pauta que vai ser discutida, para que elas consigam realmente contribuir também com a gestão pública. Eu acredito que a sociedade, a academia, assim, está todo mundo ávido por participar dos processos de gestão. Basta que, né, os tomadores de decisão abram de fato essas portas, os ouvidos e realmente, né, acolham a sociedade para essas tomadas de decisão conjuntas. Também gostaria de pedir para que a tomada de decisão em relação ao gerenciamento costeiro ela fosse baseada em conhecimento científico, né? Em conhecimento técnico também. Então, para quando for contratar sua equipe, né, dentro da prefeitura, ou até mesmo os vereadores, né, contratar pessoas ali para os seus gabinetes, pense com carinho nisso, em contratar pessoas, né, que tenham conhecimento técnico sobre o meio ambiente, sobre economia, sobre a questão socioambiental, que de alguma forma dialogue com tudo isso para que dê todo o suporte necessário para que essa gestão aconteça da melhor forma também. Eu sou moradora do litoral nos últimos 10 anos da minha vida. Antes disso, também frequentava o litoral como população flutuante, né? Passava as férias, mas passando 10 anos morando no litoral, numa cidade que não era uma grande região metropolitana, eu pude ver várias questões assim, né, que acontecem a nível municipal e que, se houver um cuidado, um olhar dos gestores municipais, poderiam ser mitigadas. Então, será que a Restinga ela precisa de ser feita mais jardinagem? Será que esse é o melhor caminho a ser tomado? Será que realmente trazer vários empreendimentos e indústrias para o seu município é o melhor para a economia, para a segurança, para a educação, para a saúde do seu município? Quem está ganhando com isso? Então, qual é o melhor modelo econômico para o seu município? A gente precisa muito pensar nisso. O seu município tem, de fato, um ordenamento territorial ou né, foi crescendo tudo de uma forma desenfreada? Como está sendo cuidado de tudo isso? Existe educação ambiental? As pessoas separam lixo, mas tem uma coleta seletiva? Existe, né, uma destinação correta dentro do seu município para os resíduos sólidos? Então, acho que vale aí refletir, né, cada gestor refletir um pouco a realidade do seu município e pensar que são pequenas ações, pequenas tomadas de decisão por parte de vocês que podem fazer toda a diferença, tanto para a questão ambiental quanto econômica e também a social. Então, peço para que vocês olhem com carinho para o município, né, que vocês estão tomando a gestão. Perfeita, Isa. Olha, diante de tudo isso que a Isa falou, eu quero só trazer algumas situações práticas que devem ser levadas em conta, principalmente, né, para os gestores do litoral, mas não apenas, nós estamos vivendo 2 processos graves hoje no Brasil, que eu diria que são os nossos maiores problemas que afetam o litoral, que é especulação imobiliária e exploração de energia, principalmente eólica offshore, que apesar de ser uma energia renovável, e óbvio, nós temos que tender a isso, precisa ser executado de forma correta. Levem em conta, gestores, que existem pessoas e vidas que vivem nos seus municípios.
elas são fadadas à morte, muitas vezes, se você tomar uma decisão errada, e a decisão é sua. Né? Se tem algo que ficou muito escancarado nos nossos últimos anos, é de como política é importante e influencia na nossa vida. Nós não podemos deixar de levar em conta os processos legais, e estou falando de legal de ponto de vista jurídico agora, como as coisas devem acontecer. Por exemplo, a instalação de um empreendimento, ela tem que levar em conta a Convenção 169 da OIT, que é a consulta livre, prévia e informada, em que os territórios têm que ser, as comunidades, né, os viventes naquelas comunidades, têm que ser consultados se de fato querem que aquele empreendimento exista, e caso sim, como isso vai se dar, como o processo vai acontecer, quais as condicionantes que têm que vir dali. E isso tudo, caso, né, haja dúvida de como executar, o próprio Painel Mar e outras organizações têm ali documentos orientadores, construídos inclusive por próprias comunidades tradicionais, de como deve acontecer o processo de consulta livre, prévia e informada. Tá? Estou falando desse instrumento, mas existem outros documentos, materiais orientadores para outros instrumentos que têm que ser adotados no momento de se criar um grande empreendimento ou de se desafetar uma área, né, para ser utilizada para construção imobiliária ou para qualquer outro tipo. Por exemplo, a alteração de um tipo de unidade de conservação, de uma categoria de unidade de conservação. As pessoas técnicas que entendem do assunto têm que ser consultadas. E quando eu digo que entendem do assunto, eu estou falando de cientistas, estou falando de técnicos, inclusive técnicos de carreira, servidores públicos municipais que há muitos anos acompanham os processos que acontecem naquele município. E como a Isa trouxe também, reforço, ter pessoas qualificadas para os temas, para estar integrando, né, as equipes técnicas dos gestores. E também pessoas que entendem são as pessoas que vivem ali, que conhecem melhor que ninguém a dinâmica e o impacto que pode acontecer ali. Então, não esqueçam de respeitar os processos, né? Acho que isso é básico, é só até redundante, né, a gente dizer isso para gestores, mas temos assistido tantas coisas absurdas acontecendo no litoral que acho que é, infelizmente, necessário dizer. Isso eu digo para que não haja situações como a gente viu no interior de São Paulo, né, no início desse ano. No interior não, no litoral de São Paulo, em que houve forte chuva, e aí foge ao controle de todos, com exceção, né, da questão da mudança climática, mas nem entro nesse tema, nesse assunto agora. Mas o impacto acontece em quem é mais vulnerável, aquele ditado, a corda estoura no lado mais fino. Gestor, eu não gostaria de carregar, se eu fosse você, eu não gostaria de carregar a culpa de ter um deslizamento de terra numa área inapropriada para moradia, porque aquelas pessoas foram expulsas dos seus territórios e empurradas para um canto onde ninguém quer morar, em função de construção de grandes condomínios, com mansões gigantescas. Eu não gostaria de carregar essa culpa. E essa é uma culpa, tá, bem extravagante que eu tô falando, tá? Não que a morte de alguém seja extravagante, é absurdo o que aconteceu ali. Mas é a realidade, aquelas pessoas não deveriam estar ali, né? Se falava o tempo todo, não deveriam mesmo, ninguém deveria estar ali. Essas pessoas deveriam estar morando em lugares dignos, com todo o acesso que a dignidade da pessoa humana merece, é direito que ela tenha, que é a educação, a saneamento, a água potável. E aí, gestores, também, o direito à água potável, que a gente vai entrar numa grande crise, possivelmente dentro da gestão de vocês, né? Uma outra coisinha, especulação imobiliária, de novo, grandes condomínios, tirando a água de populações ali mais de periferia ou de que estão em situação de vulnerabilidade, e essas pessoas perdendo o direito ao acesso à água potável. Então, considerem isso no momento de tomar suas decisões, porque vocês estão com o poder de organizar, de gerir, né, como a vida das pessoas pelos próximos 4 anos. As suas decisões são importantes. E a gente tem visto coisas incríveis acontecendo, mudanças boas acontecendo nos municípios, mas temos visto também catástrofes. Então, pensem bem e adotem, né, como premissa, como princípio básico das suas gestões, né, o respeito socioambiental em tudo que vocês forem executar. E na dúvida, fala com os técnicos, procura quem é de mar, quem é de água, quem é de qualquer bioma, procura as pessoas, eu tenho certeza que elas vão ter o maior prazer, assim como nós temos no Painel Mar, de ajudar, de tirar dúvidas, de dar os caminhos das pedras, fazer as conexões. Acho que é isso.
Obrigada, gente. Foi absolutamente perfeito. Vocês foram perfeitas nas colocações. Obrigada, pessoal em casa que acompanhou a gente até aqui. A gente tem mais conversas da Agenda Municipal Sustentabilista, que vocês podem assistir aqui no canal da Fundação. E é isso, gente. Agradeço novamente e aprendi muito com vocês. Muito obrigada por esse momento.